Olá pessoal, eu sou Ricardo Docastagni e esse é o primeiro episódio do Pode Dar Negócio. Nesse episódio nós vamos falar sobre uma empresa de um dos segmentos que mais crescem no Brasil, que faturou mais de 550 bilhões em 2020, que corresponde a mais de 8% do PIB nacional. Olá pessoal, eu sou o Leandro dos Santos e hoje estamos aqui com Gustavo Dolgastagni, que é responsável pelo setor de logística e implantação de franquias. Tudo bem, Gustavo? Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje participando do primeiro episódio do Pode Dar Negócio. Estamos também com o Fábio Fidelis, que é diretor de compras e expansão B2B comercial. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, é um prazer estar participando do primeiro episódio aí do Pode Dar Negócio. E eu acredito que vai ser um grande sucesso aí no futuro. Muito obrigado, Fábio. Eles são sócios fundadores do Zoff Supermercado Online. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. É uma honra tê-los aqui conosco, privilegiando esse nosso momento, né, esse início nosso, e muito bom, né, que são amigos nossos que estão aqui agora com a gente. Vamos começar, se apresenta, Gustavo, fala um pouco da tua vida profissional, desde o início, né, até agora, dos seus 28 aninhos. O começo não foi nada fácil, né? Comecei bem novo, já me apresentando bem no começo, eu sou Gustavo Dolgastagni, né? Então, quando eu comecei com 12 anos a trabalhar, então foi bem cedo, né? Bem um pouco fora do padrão do pessoal. E comecei trabalhando desde uma confecção, trabalhei como lavador de carro nos meus 14 anos, até eu chegar num ponto de entrar no comércio mesmo, né? Que eu trabalhei em material de construção, nesse ramo por quase 10 anos aí, por aí, né? Até chegar no mercado aí que a gente começou em 2018. Bacana. Fábio, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sempre tive uma vida muito ativa, assim, sabe? Eu com 7 anos joguei futebol, né? Tentei ser profissional até os 17 anos ali. Depois não deu certo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhei com veículos, né? Na parte de venda de peças. Também trabalhei em venda de peças. E logo após desse período que eu trabalhei com peças, a gente abriu os Zoff Supermercado Online, né? Foram 10 anos nesse ramo, né? Podia estar indo jogar a Copa do Mundo esse ano, então. Podia. O que faltou, Fábio, para jogar a Copa do Mundo? Faltou um pouco de tudo, na verdade, né? Mas quase deu. Senhores, como que surgiu a ideia do mercado online? Vocês podem contar um pouquinho melhor, né? Porque é um segmento novo, é um modelo novo, né? Vocês se espelharam em algum modelo fora do país? Como que nasceu essa ideia? Então, a gente tem uma amizade de longa data, né? Eu, Gustavo e o Ricardo, a gente se conhece faz um bom tempo, assim, né? E em 2015, 2016 ali, teve alguma vez ou outra que o Ricardo comentou sobre uma venda online, sobre não ter que ir no mercado, que toda vida ele ia no mercado com a mãe dele e passava um estresse lá na fila do mercado, esperando a mãe dele no mercado, na verdade, né? Que nem entrar ele entrava, né? Ele odeia mercado, né? Agora eu amo. Odeia mercado físico. Isso aí. E aí, a gente estava aí, ali quando foi em 2017, mais ou menos, essa ideia, a gente voltou a comentar sobre essa ideia e até foi comentado com outro amigo nosso. E a gente, num churrasco, a gente estava discutindo, pô, que massa, né, cara? Pô, não ter que ir no mercado onde todo mundo compra tudo online, é tudo tão fácil, tão prático, recebe em casa, tudo certinho. Daí a gente foi investir em umas coisas e não deram muito certo, né? Era criptomoeda, né? Era criptomoedas em Bitcoin. Na verdade foi uma pirâmide, né? Foi uma pirâmide, né? Não foi a Bitcoin, enfim. Não a gente usava o Bitcoin para comprar essa moeda, né? E a gente acabou perdendo uma grana e depois a gente estava chorando as pitangas dessa grana que a gente perdeu lá em 2018. Lá em casa até a gente estava fazendo um churrasco e aí voltou à tona a ideia do supermercado online, né? Aí, pô, olhamos assim, e aí, como é que é? Será? Quanto vai ser para abrir, né? Vamos tentar, vamos ver. Aí na outra semana tinha o... Como é que é o nome daquele evento lá? O Expo Super. Na outra semana teve o Expo Super. Aí, pô, vamos ver para se cadastrar para o Expo Super. A gente não tinha nem mercado ainda, né? Não tinha CNPJ, a gente não tinha nada, né? Daí a gente fez um cadastro lá na Expo Super, a gente conseguiu entrar na Expo Super. Eu lembro que a gente estava visitando a Expo Super e a gente comprou as prateleiras, né? Geladeira também foi as na prateleiras. A geladeira a gente fez o contato lá. A geladeira foi um contato feito lá, né? Aí iniciou o projeto Zoff, assim, sabe?
Depois a gente foi atrás de empresa para elaborar logo e por aí foi, né? Engraçado é que ninguém de nós três não conhecia nada de mercado, né? A gente foi pra Expo Super e lá é que a gente conheceu foi o realmente mercado. conhecer. Lá a gente conheceu como funcionaria o pagamento online, a gente não fechou lá, mas conheceu lá. As prateleiras, geladeira, né? Tudo a gente conheceu na Expo Super, né? Verdade. Pegamos alguns fornecedores também do Expo Super, né? fornecedores também, Daí a gente fez contato depois. Daí a gente já queria passar cadastro, já começar a comprar estoque, só que a gente não tinha nem CNPJ, não tinha nada. Lembra, Fábio, que eu ficava... Pô, Fábio, pega o orçamento dos produtos. E nós tínhamos uma lista de produto e... Tinha. Não, mas não consigo. Não, mas tenta É que a lista que a conseguir. gente tinha, a gente queria colocar assim, a coisa que a gente gosta, né? Só que não é bem assim, né? Nem tudo que a gente gosta, todo mundo gosta, né? Então faltava uma base, né? Tanto que eu estava empregado em outra empresa na época, né? E o Ricardo, ele cobrava, pô, dá uma olhada na listagem, pô, tem quantos itens já e tal. E a gente só tinha o valor para comprar, né? Que era 30 mil. 30 mil de estoque, né? Era o nosso, na nossa cabeça ia ser um estoque maravilhoso, né? A gente ia conseguir abrir um mercado com 30 mil. E a realidade é totalmente diferente, né? 30 mil de estoque não, sei lá, não inicia uma parte de mercearia e olha lá, entendeu? É bacana que vocês falaram que vocês têm um estoque próprio também, né? Porque muitas pessoas que olham de fora imaginam que é uma estrutura online que vocês buscam um produto dedicado para aquele cliente, né? Então vocês têm esse estoque? Conta um pouquinho. O nosso estoque é próprio, né? Desde o início, né? Quando a gente começou, a gente tinha acho, 1.280 itens cadastrados ali, né? O nosso primeiro estoque foi esse. Mas a gente já começou com uma base de frios e laticínios, higiene pessoal, né? A gente começou com um mix bem distribuído, mas bem enxuto, né? Que a gente acho que gastou 70 mil no primeiro estoque, foi, 70 né? mil. E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem 3.600 itens cadastrados, a gente já está migrando um pouquinho o nosso estoque ali, a gente está vendendo alguma coisa de eletrodoméstico, cafeteira e tal. Acompanhando o crescimento, né? A gente, conforme vai aumentando nossas vendas, a gente vai abrangindo outras categorias que a gente vê que a gente vê que o mercado necessita, assim, sabe? Mas sobre estoque é engraçado que antes de eu falar a ideia para eles, eu tinha um tio e eu apresentei essa ideia para ele. E aí esse tio ele falava para mim: "Não, Ricardo, a gente não pode trabalhar com estoque próprio, a gente tem que trabalhar com estoque do fornecedor". E eu falava: "Não, a gente tem que trabalhar com estoque próprio, não tem como a gente vender um negócio que a gente não tem, né? Não tem na mão. Como é que eu vou prometer? O cara comprou 1 quilo de arroz e vai chegar na hora da entrega não tem esse arroz". Então foi aí que a gente... E no início a gente até não, né, a gente não tinha muita noção, né? 3 pessoas que não tinham conhecimento em mercado, né? A gente começou... A nossa ideia era começar com mercearia só, né? Depois a gente pensou no laticínio ali, aí depois a gente pensou em congelados e tal. Aí tanto que quando a gente abriu, a gente olhou e falou: pô, vende pra caramba congelado, né, cara? Pô, carne, nosso carro-chefe hoje, né? Frango a gente vende tudo porcionado e QF, né? Porque a gente não tem manuseio de açougue dentro da nossa loja. Desde o início é da mesma forma. Mas a gente tem um mix completo, né? Tudo que necessita a gente tem. Começamos com o freezer da tua casa, né? Era um freezer lá de casa. A gente achou que aquele freezer ia dar conta muito grande, né? Não, capaz. Hoje a gente tem 10, 11 freezers lá, né? Como que é dividida essa estrutura desde o começo, Gustavo? No início eram só vocês 3? Vocês já iniciaram com funcionários? Como que era? Realmente nós começamos nós 3, né? Então, assim, desde o começo a gente já tentou separar bem as funções. Até porque a gente ouve hoje muito questão de problema com sociedade e tudo mais, né? E até como o Fábio comentou, a gente é amigo de longa data, eu sou primo do Ricardo e conheço o Fábio desde os meus 10 anos por aí de idade. Então, assim, quem se preocupou foi, vamos fazer um negócio para ninguém interferir um no outro. Claro, né? Decisões em conjunto, né? Porém, o que a gente definiu? O Ricardo vai fazer a parte de financeira, né? Que ele já tinha uma experiência por causa da empresa dele. O Fábio ia fazer a parte de compras, que ele já tinha também experiência nessa área. E eu, como já trabalhei muito na parte também com logística, vendas ali, então eu tinha uma boa noção de expedição. E, sim, eu sempre gostei muito da parte também de tecnologia e também tentei adaptar tudo que eu sabia e essa experiência que eu peguei em vários locais que eu trabalhei para adaptar o nosso melhor modelo de logística, né? Já tinha experiência em compra online, né? Sempre comprou bastante, né? Isso aí semanalmente. Mercado Livre, dos negócios online. Shopee, Netshoes. Isso aí Sócio do Correios. O cara chega no CPF já. O cara chega no mercado para entregar para ele. Gustavo, você precisa do CPF? Não, já coloquei, tá tudo certo, só receber. Então, assim, nesse começo, essa parte aí da divisão foi bem tranquila.
Até que ele falou, vamos começar de que jeito? Eu falei, olha, eu me prontifico e começo fazendo as entregas. Então eu pensei que ia ser um mesinho, 2 ali no final, que eu fiquei 1 ano nessas entregas aí, né? Então a gente foi indo, levando, né? Mas a gente ficou 6 meses aí só nós 3. Então assim, foi um começo bem agitado, né? Os horários também que a gente foi indo, a gente começou das 8 da manhã até 6 da tarde. Depois a gente falou, não, o que vai ser a comodidade do nosso supermercado online? Poder receber até a noite. Então a gente abriu o turno da noite. Então essa foi uma época assim bem trabalhosa pra gente, né? Que tinha que ficar até 10 da noite todo dia, ficavam uns 3. Enquanto eu não chegasse das entregas, eles também não iam embora. Então eu sentava sempre, fazia as suas funções, mas também, vamos separar pedido, tem que arrumar estoque, limpar, organizar. Então essa época, esse comecinho aí foi... Perfeito. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho mais da expertise de cada um no negócio desde o início, né? E como que são as funções de vocês hoje? Como que é dividida essa sociedade? Pode contar um pouquinho, Fábio, por favor? Posso. Em outras empresas eu trabalhava como vendedor, né? Então, tipo, eu tenho uma facilidade com vendas, com negociação, né? E no final do desse período que eu era empregado, eu trabalhei com compras também, porque eu era supervisor numa empresa, né? Na parte de peças aí, né? Eu já tinha uma experiência com vendas, né? Bacana. Hoje eu cuido da parte B2B da empresa. E eu também tinha uma experiência com compras, né? Então, como a gente estava dividindo as funções ali, cada um pegou a parte que se identificava um pouco mais, e a compra eu já entendia, né? Porque eu fazia essa parte de compra de peças na La Fontaine, né? Então, pode falar o nome da... Pode, acho que não tem problema. Que pode tudo. O nome da... Depois eles vão patrocinar. Eles vão patrocinar a gente? Vocês, né? Então, tá Ou vem bom. os processos. Então, de 2 uma. Daí eu cuidava dessa parte de compras lá, então eu já tinha uma expertise no assunto, e eu acabei abraçando essa parte por necessidade mesmo, né? O gostar mesmo, eu gosto de vender, né? Mas como precisava de comprar também, então eu peguei essa pasta também e hoje me dou muito bem com ela, graças a Deus. Fale um pouquinho mais da sociedade, por favor. Os perrengues que vocês passaram, as dificuldades. A pergunta foi exatamente para isso, né? Para entender a função de cada um e se um participava da outra, tinha conflitos entre funções. Como que é um pouquinho? Conta um pouquinho, por favor. Conflito de funções realmente assim nunca a gente teve. Foi uma parceria assim bem tranquila assim nessa questão de sociedade mesmo, né? Cara, tem pitacos um no outro que dava no começo ali, né? Mas sempre tentando ajudar, né? Nada aquela crítica construtiva, a gente tá a conversar, porque como era nós 3 no começo, né? Então tinha que se ajudar. E não adianta ficar brigando, porque daqui a pouco, dá 1 mês, 2 meses, tem que fechar todo o negócio por causa de uma briga, né? Não, mas aí nunca teve, né? Sempre Mas foi ele muito foi bem tranquilo até cara? hoje. A gente, tipo, A gente separou bem. se acontece algum erro ou outro, algum problema, a gente senta, conversa e se acerta, assim, nunca é aquela apontando, assim, né? É sempre vendo o maior bem que é o Zoff, né? Então não faz sentido, assim. Tá certo. Se fala muito que sociedade é casamento sem sexo, né? Então é um casamento bom. O nosso é tranquilo. Casamento normal. E qual que foi a maior dificuldade que vocês notaram, assim, desde o início? Olha, no início, a principal que a gente teve para abrir foi financeiramente, né? Então, hoje, no começo, assim, a gente teve que recorrer a empréstimos ali, né? Então, como até o Fábio citou antes ali, a gente achou que ia dar um tanto de estoque, né? Nós tivemos que pegar um valor agregado bem maior para conseguir comprar Quanto tudo. que dava o orçamento? O orçamento era 30 mil, mas olha, chegou indo quase 200, né? Uma pequena diferença. Isso é uma pequenininha diferença aí, então foi um cálculo um pouco mal feito. Mas a gente fala, experiência, né? A gente arriscou, assim, para tudo que a gente tinha, mais um pouco no negócio, né? E a gente deu a vida para conseguir fazer virar, mas o principal, assim, perrengue que a gente teve no começo foi atrair clientes para comprar com a gente, né? Porque, querendo ou não, o mercado hoje é uma cultura tradicional brasileira, você sair do trabalho, ir para o mercado, comprar só o que precisar e ir embora, né? Ou começo do mês, pegar e vai no mercado e tudo mais. Então, o que era a nossa dificuldade? Como fazer esse cliente comprar online? Querendo ou não, em 2018 não era uma tendência como é hoje ainda. Já era alta, mas no ramo de supermercado era muito baixa ainda, né? Então, a maior dificuldade nossa foi como a gente vai chegar no cliente. Mas isso é só um deles, né? Como a gente também teve muitos problemas com cartão clonado de pagamento online. Isso aí foi que a gente teve um prejuízo ali, a gente estava vendendo no começo 30 mil reais, mais de 20 foi em pagamento online clonado. Então já estava difícil, piorou mais ainda a situação, né? Mas a gente soube dar a volta por cima e tentar conseguir reverter ali, né? Explica melhor como foi esses pagamentos online, pro pessoal descobrir e não botar mais esses cartões online lá no aplicativo. A gente começou lá, né? E a gente felizão, né? Pô, tá
tá vendendo, olha só, caindo pedido de 500, de 400, e a gente olhava, era Jack Daniels, era churrasco, era carne, picanha, bebida, né? cerveja. Então eu falei, tá bombando, vamos trabalhar, vamos entregar. Quando a gente viu, deu uns 15, 17... 25 mil de estorno. 17 mil, 25 mil 25 de mil estorno. de estorno. Aí teve mais um De empréstimo. 30 mil de venda. Aí teve mais um empréstimo pra cobrir esse probleminha aí no início, né? Então Foi já complicado. Já começou sem dinheiro e Sem teve que fazer dinheiro. empréstimo para cobrir o golpe. Essa foi a época mais difícil, acho que a gente teve ali nos primeiros 3 meses ali, né? Acho que foi o que desanimou, assim, Foi o que né? desanimou, que sim. No início foi o que deve ter dado uma... Tem uma parte assim que eu lembro muito bem do nosso início, assim, que eu lembro muito. Tipo assim, um dia a gente tava sentado ali, nós três, tipo, o estoque tava todo arrumadinho, tava tudo limpinho, não tinha mais nada pra gente fazer, assim, a gente olhou um pro outro, assim, e não tava vendendo nada. Nada. Não tinha um pedido, assim, até as nossas famílias já tinham comprado, não tinha mais nada pra fazer. Daí a gente olhou assim e falou, cara, a gente tá com o estoque aqui cheio de coisa, cara, a gente tem que dar um jeito de vender isso aqui, né? Daí a gente começou a, né, começou a bolar, daí a gente fez umas artes de marketing, mas bem crua, bem caseira, assim, sabe? Nós mesmos que a gente desenvolveu, o Gustavo desenvolveu, na verdade. Nessa época, os 3 já haviam largado o emprego. já Estavam dedicados já aos tava off. trabalhando Os só três, nos já off. iniciamos os 3 100% Isso. focados nos off, né? Isso. A gente, quando eu comecei a comprar o estoque, eu saí da empresa que eu tava, né? O Ricardo até... Meu Deus, Dá conta que eu vou ficar rico agora, que eu vou ser empresário. O Ricardo, tu vai sair, cara, tu tá louco, não sai e tal. Porque, querendo ou não, eu tinha uma situação legal, assim, sabe, na empresa que eu tava. Mas eu falei, cara, pra mim, quando tu faz duas coisas, né, sem foco, tu não vai fazer bem feito, né? Então, tipo, pensei, não, eu vou focar nos off, que os off eu acho que vai fazer eu mudar de vida, sabe? E eu larguei a empresa que eu tava. Quem tem plano B é porque não acredita no plano A, né? No plano A. Eu não fui nem buscar rescisão, nada, eu não assinei nada, eu só não voltei. Eu falei que eu não ia voltar mais e acabou. Eu decidi e pronto. Mais ou menos assim. Mas você também, né, Gustavo? Tinha outro negócio na época? Tive empresa de instalação de ar-condicionado, né? Até fazia paralelamente com meus trabalhos. Mas quando a gente abriu os off ali, até tentei manter no comecinho um pouco, mas resolvi Mas tu manteve até o final do verão, né? Até o final do verão. Como a gente ficou naquela ali, a gente estava passando por vários apertos, e querendo ou não, no começo a gente tirou um salário bem irrisório, né? Cada um tentava tirar só para pagar suas contas e a gente nem tinha definido um salário, né? Para nós três. Então a gente tentou de pegar só para pagar as contas e ficou assim. Então o meu jeito de, às vezes, de fazer uma renda maior, né? Era tentar instalar ar-condicionados, que eu tinha essa empresa, mas... Também já fechei logo em seguida ali, depois Segmento sazonal, né, cara? Muda muito conforme o clima, É né? engraçado que antes de abrir, né, o Fábio falou da dificuldade da gente sentar lá e não ver venda, né? A gente inaugurou, antes de inaugurar, a gente pensou, cara, a hora que a gente abrir o site, se prepara que vai chover pedido, porque na nossa visão, todo mundo teria a mesma visão que a nossa, seria muito bom fazer uma compra online, né? Mas e talvez, realmente é bom, mas difícil talvez se a gente tivesse uma experiência ali, teria caído o pedido, né? A gente experiência errou no varejo, experiência de a gente venda. errou em precificação. Pra ser bem sincero, a gente errou em quase tudo, né? A gente só teve a ideia foi ótima, só que quando a gente abriu, né? os processos a gente foi desenvolvendo tudo com o tempo. A gente não acertou em quase nada. De estrutura, assim, a gente começou bem organizado. Querendo ou não, tudo arrumado, material, estoque, isso. carro... carro personalizado, então foi tudo certinho. Só que o como fazer e como fazer o negócio andar ali, a gente não tinha muita noção, assim, sabe? Tanto que um divisor de água para nós foi o marketing, né? A agência de marketing que a gente contratou na época, né? Quando a gente fez até uma inauguração nossa do mercado lá, a gente foi confiando muito na família em geral que ia comprar, nos amigos, né? Então, isso é o primeiro tiro no pé que muita gente dá. A gente foi até meio avisado, mas a gente sabe não acredita, né? A gente confia muito nos nossos amigos, assim, em geral, e acabou não sendo o esperado, né? Então... Enquanto tinha chopp e salgadinho lá, todo mundo abraçava e falava que seria cliente. Aqui nós três aqui, a gente tem um network, né, grande, assim. A gente conhece muita gente na cidade, sabe? E a gente achava que todo mundo ia abraçar o negócio, né? Porque, né, nós três somos assim, né? Tipo, a gente tem uma empresa que faz... Um amigo nosso trabalha com móveis sob medida, a gente faz pro cara. Tem uma outra empresa que coloca vidro, a gente também faz. Então, tipo, a gente tem outra que faz segurança que vocês também fazem. Também. Abraço pessoal da Protal, né? Vou fazer uma propaganda.
Então, a gente sempre tenta ajudar os nossos, assim, né? Os próximos, né? E nos off, a gente não se sentiu tão abraçado assim. Claro que tem pessoas que comprou, que ajudou e tá com a gente até hoje, né? Mas com o tempo a gente vai sentindo que isso é normal, né? Uma coisa... o supermercado é muito concorrido, né? De fato, e não só concorrido, mas também é um modelo novo de negócio, né? Então é uma cultura nova que vocês têm que vender, né? Pro cliente de vocês, né? Exatamente. Então, eu imagino que essa foi uma das principais dificuldades, né? Essa foi a pior dificuldade para atrair venda, foi isso mesmo, que nem até eu comentei, né? É tradicional da pessoa ir no supermercado. A venda online aqui que a pessoa às vezes pensava muito, né? Como na época até então, também tinha muita questão de golpe de compra online. Então, isso foi uma coisa que a gente sentiu assim, né? Então, quando a gente iniciou com a maquininha de cartão para pagar na entrega, então a gente foi tentando alertar as pessoas que tinham essa forma de pagamento, para ele perder esse medo de... Não deixar pago. Não precisa deixar pago para receber, porque tem aquele medo, será que vai chegar? Desse jeito, assim, vai chegar com certeza, né? Mas posso pagar na entrega. Chegou, paguei, né? Tudo certo, em dinheiro também. Quantas vezes o cliente apareceu lá na frente, né? Eu vim ver se vocês existem antes de fazer a compra. Os clientes pegavam o endereço na internet, passava na frente, ia lá conversar, né? Tirava as dúvidas, né? E até a questão, assim, de chegar no cliente dessa cultura. A gente até falou a questão do marketing ali. O nosso marketing inicialmente era muito irrisório, assim, muito caseiro, assim, né? Nada a ver para ser uma empresa do que a gente queria chegar. Então, isso até numa conversa com o meu barbeiro, lá eu via que até a barbearia tinha umas artes bonitas, legal, né? Aí, uma semana depois da inauguração, eu falei com ele, cara, tu mesmo que faz essas coisas assim, porque é muito legal e a gente lá nem sei mais o que fazer, perdi as ideias de coisa para postar e tudo mais. Ele, não, tem uma agência de marketing que faz para mim, assim e tal. Falei, me passa o contato. Beleza, a gente negociou, no primeiro dia que a gente fechou o contrato com eles, já mandaram, assim, 2 artes maravilhosas que a gente olhou e falou, isso que a gente precisava. Né? E assim, ele foi o divisor de água assim para chamar, pra gente ver, né, ter uma ideia melhor do que seria, foi nessa parte também do marketing. Pra ver a falta de experiência. A gente queria começar um negócio 100% online sem marketing online. Sem marketing online. Não faria sentido algum, né? Quanto tempo que levou para vocês virarem a chave da questão do marketing? Eu acho que foi rápido até. Uma semana. Uma semana e pouco a gente sentiu que não estava vendendo e tipo, as contas estavam chegando e a gente correu atrás do marketing. Na verdade, a gente tinha uma ideia, né? De quando inaugurou, a gente tinha uma ideia. Entregar até 6 horas da tarde. O que a gente falava? Sim. Não, o cliente vai ter que se acostumar com nossos horários. Quando a gente viu que a gente não vendia, vamos botar a entrega até 10 horas da noite, sábado até 7 horas da noite, e a gente se acostumou com o que o cliente precisava. E realmente, os clientes precisavam dessa entrega noturna, né? E a gente não tinha entendido isso desde o início. Porque hoje o noturno é o que mais entrega, né? É o que mais entrega. 40% de toda a venda é do turno da noite. E era só nós 3, né? Entrava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite, né? Todo dia. Ficou uns 6, 7 meses nessa pegada aí. Quando que começou a virar, quantos meses do início que começou a virar a chave de vendas? De fato, começaram a vender mais, né? De vendas, assim, foi depois do 5º mês ali, começou a gente sentir já uma venda maior, né? Até assim, a gente inaugurou em agosto, então até dezembro foi aquele meio pegado que a gente foi levantando um pouquinho em pouquinho. Tivemos o perrengue, então, querendo o nosso cartão clonado, que a gente cortou depois ali. Então, assim, atingimos um tanto de venda, mas venda boa, sem ser aquele problema, né? Então chegou a partir de janeiro. Tanto que a gente foi pra praia, assim, no final do ano ali, né? Que pegamos 3 diazinhos de férias ali pra tentar sair um pouco, né? A gente falou, cara, será que vai ser esse ano? Como vai ser, né? Então quando chegou em janeiro ali, a gente sentiu que já o primeiro dia começou a vir muita venda, em comparação com o que já tava, né? Então assim, foi até março ali, foi bem corrido, a gente trabalhou igual louco até as 10 da noite, assim, separando bastante, se virando nos 30. E a partir do 6º mês ali, que a gente teve contratado um segundo motorista, né, para poder ajudar nas entregas. E também, logo após, mas depois de uns 2 meses, veio o repositor também, né? Então, que hoje é o nosso supervisor lá. E engraçado, né, que até hoje, todo mês de janeiro é um mês todo janeiro é um crescimento grande que a gente tem. É engraçado. Janeiro é o melhor mês. Acho que o pessoal volta final do ano e fala, vou mudar de vida, não vou no supermercado mais. Tem aquelas promessas de final de ano, né? Perder 10 quilos, não ir mais no mercado físico. Vou dar uma ideia pro marketing esse ano, vou fazer essa... Bacana. Vocês inventaram um modelo de negócio, né? Porque, ao menos que eu conheço, vocês são o único mercado 100% online, que não atende presença física, né? E vocês, na operação de vocês tiveram que criar muitas coisas também. Me conta o que diferencia hoje a operação de vocês para o mercado físico. O que vocês aprenderam, né, nesse início, né? Como que foi esse começo? Como que vocês aprenderam? Como que foi as falhas e as soluções que vocês tiveram ao percorrer do
do negócio? A nossa base de estoque, assim, de organização, ela é muito parecida com o início, assim, sabe? Como eu trabalhava em estoque de peças, eu trouxe o modelo de estoque de peças para o nosso estoque, assim, sabe? Então, tipo, as localizações, tudo se manteve, assim, né? Depois que a gente foi para um galpão maior ali, depois da pandemia, que a gente teve que trocar o nosso local de armazenamento lá, nosso local de estoque lá, o Guilherme, né, que é o nosso líder lá, ele fez uma alteração que daí ele trouxe os itens mais pesados para frente da loja, né, para ficar mais perto da expedição, e os itens mais leves ficou para trás. Então, conforme ele vai fazendo o roteiro, o carrinho, quando sai o pedido, o carrinho ele passa uma vez só pelo local, sabe? Ele dá a volta no mercado, ele passa uma vez só, e quando ele vem pelo corredor, ele já está cheio com todos os itens que caiu no pedido, né? Claro que o sistema ele dá a listagem de separação tudo na sequência para esse carrinho fazer um trajeto só, né? Bacana. Até no começo ali, a nossa ideia do jeito de operar era uma ideia assim bem formada já que a gente tinha na cabeça de como seria, né? Então isso a gente manteve praticamente igual, desde o começo que a gente pensou. Então eu acho que a gente acertou bem nesse processo. Foi uma das poucas É uma das poucas coisas que foi meio certeiro, assim, né? Mas, na verdade, o principal, né? É o principal, né? verdade. Hoje, assim, é como a gente... Querendo ou não, nosso trabalho é 100% logístico, né? Então, hoje a gente tem, assim... Se errasse nisso aí, tá ferrado, né? Então, hoje, só quem se preocupou mesmo no começo foi ter um sistema que a gente conseguisse a pessoa separar, a gente bipar e poder conferir se bateu o mesmo item pelo código de barra, para não ter que ficar problema de mandar errado, né? Claro, às vezes acontece, tem problemas, mas é mais erro humano do que erro de sistema, né? Para esse caso, né? Desatenção, né? Desatenção, né? Desatenção, mas em geral, em qualquer empresa, qualquer negócio, sempre tem na operação, né? Mas a gente conseguiu nessa parte de alinhar, de gerir estoque e logística, foi bem bacana, assim. Isso aí foi o nosso maior acerto que a gente teve no começo. O nosso aplicativo também evoluiu muito, né? Desde o Na início. verdade, assim, desde o início, que a gente pensou em aplicativo, a gente ficou 3 meses atrás, né? Procurando uma plataforma e não encontrava. Não encontrava, até que a gente achou a pessoa, não, eu desenvolvo o aplicativo como vocês querem. Beleza, fechamos isso aqui. Daí a gente queria um sistema RP. E nisso o Gustavo estava começando o seu relacionamento com a sua atual esposa. E aí... Tudo bem, Bruna? A Bruna tá aqui conosco, tá, pessoal? E aí o Gustavo falou, a Bruna trabalha numa empresa de sistema, eu acho que ela tem um sistema lá que a gente precisa. Cara, a gente chegou lá, o sistema era exatamente o que a gente precisava, de expedição de produtos, né? Então, de estoque. E aí a gente conseguiu fazer a ligação entre os dois sistemas ali, que se conversa, é um sistema paralelo, né, do site aplicativo com o nosso sistema RP. E aí ficou tudo bem casado, né? E casou junto. E isso casou tudo com a nossa logística. Tudo que a gente pensava, cara, o pedido tem que cair dessa forma, tem que ir para separação dessa forma, depois ele vai para embalagem dessa forma, os itens de freezer e geladeira, cada um vai identificado para o freezer e para a geladeira, depois ele vai sair dentro da térmica, vai chegar no cliente, vai ser a nota fiscal dessa forma e... Desde o início, isso não mudou. Isso não mudou. É 100%... Teve até melhorias, né? Umas pequenas melhorias, mas basicamente as etiquetas isso. ali, algumas coisas ali que a gente agregou só, né? Mas a base é a mesma. Contem um pouquinho sobre a estrutura física de vocês hoje. Hoje nós temos um galpão de aproximadamente 450 metros quadrados, né? Então, basicamente, ele é todo separado com prateleiras. Até as partes pesadas grandes são tudo em pallets, né? Mas é tudo sempre bem organizado, como até o Fábio comentou, sobre corredores, né? Então, hoje, o que a gente faz separação? Então, são todos eles numerados, né? Então, quando a pessoa pega uma lista de separação de mercadorias, ele sai tudo na separação por ordem certinho, para não se perder, não ficar fazendo aquele X, né? De ficar para lá, para cá e perder muito tempo, né? E, então, hoje, nesse galpão que a gente mudou depois do primeiro, então, hoje, assim, em comparação com o primeiro, tinha 120 metros quadrados, hoje tem 450 já. A gente espera que logo fique pequeno já para a gente poder sair, né? Mas hoje nós temos um espaço bem legal e a estrutura é muito boa. Tanto logisticamente, no ponto que a gente achou de local para saída de entregas é muito bom. Então, que é próximo a Santos Dumont ali, que é uma avenida, acho que é principal, que liga todos os cantos da cidade, né? Então, olha, nosso tamanho, nosso galpão é bem bacana. Hoje suporta bem. Mas não foi no galpão de 450 que foi começado, né? Não, foi no galpão de 120 metros quadrados. Contou.
Quando a gente iniciou ali era um carro apenas, né? Nós começamos com um carro somente, né? Um carro e nós 3, né? Depois de 6 Na meses... verdade, a ideia inicial era começar com os nossos carros, né? nossos O que carros. aconteceu na primeira semana? É verdade. Nem lembro. Que a gente teve que comprar A um gente carro. comprou um carro, É, né? comprou. A gente teve... A ideia não era começar com os nossos carros. Eu não queria, né? Só que aí mas aí saiu umas 3, 4 entregas, né? Não cabia nos a gente carros. falou, não, vamos ter que comprar uma Fiorino. O que vocês atribuem ao crescimento do ZOF, da empresa de vocês? Cara, a gente sempre teve um crescimento mensal, assim, sabe? Difícil um mês que a gente estagnou, né? É lógico que depois que veio a pandemia, né, jogou a gente pra cima, né? A gente vendeu 300% a mais aí em um mês, assim, sabe? Então, foi uma coisa absurda, né? Só que a gente não se limitou só a surfar na onda da pandemia, né? A gente buscou esse galpão que o Gustavo comentou ali, estruturamos uma empresa e tal, pra gente conseguir manter esse faturamento e ter a venda que a gente tem hoje, né? A gente não ficou só naquele momento ali, né? Aproveitando o momento, né? Tanto que a gente sabia que ia acabar, né? E nesse momento foi onde a gente fundou a franqueadora também. Foi na mudança de galpão ali, foi tudo meio junto, na verdade. Mas essa questão também ali do que a gente faz hoje para conseguir manter clientes. Então hoje a gente tem assim, um atendimento muito humanizado. A gente evita colocar aqueles robôs respondendo, então a gente tem uma pessoa exclusiva que vai só respondendo os clientes no WhatsApp. Então aí, os entregadores são sempre instruídos a tentar dar o melhor atendimento para eles Eles na não entrega, são né? terceirizados, são... Não são. Nossa entrega é toda própria, né? Bacana. Tanto estoque próprio, quanto a frota de carros própria, entregadores, tudo mais, né? Então, assim, essa parte toda a gente tem que tentar deixar o máximo no controle nosso possível para ter esse padrão de atendimento. Se entra algum motorista que não atende bem o cliente, né? Se nega a levar as compras até o último andar, isso é um diferencial nosso também, que a pessoa mora num prédio de 4 andares, 5 andares e não tem elevador. Nosso motorista leva até a porta. Então, assim, é um atendimento bem personalizado, né? A nossa operação hoje, ela inicia às 5 horas da manhã, né? Com os funcionários. Um funcionário vai até o Ceasa, busca frutas e verduras todo dia, né? Tem um outro que já inicia na separação. Depois, 8 horas da manhã, chega uma outra equipe, né? Para começar o dia, assim, né? Hoje a gente tem 11 colaboradores, né? 11. Ao total, né? Então, a nossa operação, ela não para, né? E o site, ele não fecha, né? 24 horas, né? Pode comprar de madrugada, agenda para de manhã. Enfim, os turnos, eles são bem rápidos, assim. Complementando ali a resposta do Gustavo, a gente tem o foco no cliente. Essa é a palavra, né? Por isso que a gente não terceiriza nada. A entrega tem que ser própria, o atendimento tem que ser próprio, porque a gente cria uma experiência para o cliente, né? Desde o cliente... Nosso aplicativo foi todo pensado na experiência do cliente. Não foi só para tem que ser algo aqui fácil e rápido, não. Para gerar uma experiência, o cliente vai lá, em poucos minutos ele consegue finalizar uma compra, e aí vai cair pra gente. A gente tem um atendimento, como o Gustavo falou, todo diferenciado. O entregador é treinado, Nosso né? entregador é treinado para chegar lá e, como o Gustavo falou, subir quantos degraus precisarem. E a gente faz um pós-venda com o cliente, né? Então esse é o foco no cliente. É por isso que a gente conseguiu, desde lá do primeiro mês até agora, sempre ter um crescimento, né? Todo mês a gente tem um pequeno crescimento. Bacana. Eu sou cliente do ZOF há bastante tempo, desde o início, na verdade. Eu sempre recebi o bombom. Como que surgiu essa ideia do bombom aí para os clientes? Essa ideia, acho que foi o Ricardo, acabou pegando até num... Foi num... É que quando a gente abriu, o Gustavo falou que ele começou na entrega, o Fábio começou com compras e eu acabei assumindo a parte de marketing, né? Só que eu nunca tive contato com nada de marketing, então eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me preparar, né? E lá num vídeo desse treinamento eu vi um cara que tinha uma loja de artigos de pesca. E aí quando um cliente comprava alguma coisa no site dele, ele mandava uma cartinha assinada, ele mandava um boné de presente, alguma coisa assim, né? Quando era uma compra maior. E ele falou que aquilo convertia muitos clientes a comprarem novamente com ele. Eu falei, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, no início a gente até escrevia à mão. Então, pensa, 3 homens lá, nós fizemos um concurso para ver quem tinha a melhor letra entre os 3. Por incrível que pareça, eu ganhei. Ele é horrível. A letra dele é horrível. Por incrível que pareça, eu ganhei. Então, a gente pegava, botava lá, muito obrigado, fulana, você é uma cliente muito especial, muito obrigado pela sua primeira compra, tal. E aí mandava com um bilhetinho. E, na verdade, foi aí que virou.
né? Virou a chave, porque Um pequeno gesto, né? Acabou. o pessoal repostava, né, e marcava a nossa começou loja, a né? repostar, começou a marcar no Instagram. Então, bom, a pessoa que comprava lá tinha 2.000 seguidores. Era mais um marketing barato, né? Um bombom que na época não tava nem 40 centavos, acabava... E o nosso Instagram, ele disparou, né? Disparou. Depois que a gente começou com isso, né? Porque era muita repostagem e o pessoal ia seguindo e ficavam curiosos para saber o que era o Zoff, né? E assim foi bem bacana o nosso crescimento ali. Andou bem rápido a nossa rede social. É muito importante o que vocês estão falando, porque muitas empresas elas acham que o bom atendimento é algo diferencial para o cliente, diferenciado, quando de fato não. O bom atendimento é o mínimo necessário, é o essencial para uma venda, né? E para você fidelizar, para você ter esse relacionamento, né, de indicação com o teu cliente, para você ter uma venda recorrente, fidelizá-lo, é importante você criar uma experiência para ele. Tanto que o Ricardo, que cuida do marketing, ele até pode falar melhor, né? O nosso melhor marketing é o boca a boca, né? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada melhor do que o cliente indicando a gente para outro cliente. Nós né? fizemos uma pesquisa uns meses atrás, com a nossa lista de transmissão. Pedimos para os clientes lá responderem, né? E uma das questões lá era por onde você conheceu o Zoff. 30 e poucos % era redes sociais, 0,5% era rádio, isso que a gente gasta bastante na rádio, 0% era TV, coisa que a gente ficou 6 meses na TV, 6 meses, né? bem caro. 10% era outros, que era o carro na rua, né? Ou viu alguma placa que a gente tinha no balcão antigo e tal. E o restante, tipo 40 e poucos %, se eu não me engano, era boca a boca. Então, indicação de um amigo. Então, esse é o nosso marketing mais forte. Por isso que a gente cuida do nosso cliente, porque ele realmente vai ser um propagador da marca, né? Boca a boca passa credibilidade, né? Então, assim, a pessoa tem mais confiança, alguém indicou, viu que deu certo, né? É mais fácil do que a pessoa só ver e esperar comprar, né? Na verdade, tudo é assim, né? Quando a gente vai geral, comprar né? uma coisa... onde é que tu comprou isso aqui? Em tal lugar. Não, pô, que legal, vou lá comprar também. Porque tu tem Normalmente essa a confiança. pessoa indica até o vendedor, né? E tu fica fiel àquele vendedor, né? Percebeu? A gente vai numa loja, o Leandro me indicou ir lá na loja comprar um tênis. Falou com quem? Falei com tal pessoa. Tu só vai procurar aquela pessoa. Pode Aproveitando, perceber. a ideia realmente do nosso podcast, do Pode Dar Negócio, é exatamente para isso. É para humanizar as empresas, né? Então, trazer aqui as pessoas que estão envolvidas dentro daquele negócio. Como o Fábio comentou agora, né? Não são empresas que vendem para pessoas, são pessoas que vendem para pessoas. Sim. Então, o nosso objetivo realmente aqui é apresentar o Gustavo, que está à frente ao Zoff, o Fábio, o próprio Ricardo, né? E trazer os parceiros para cá que eles possam humanizar suas marcas, né? Que, de fato, pessoas que vendem para pessoas. Isso é verdade. Cara, não tem. Se tiver uma marca que não tem uma cara, uma pessoa por trás, ela não vai vender. Tu tem que ter alguém por trás da marca, né? Se fala muito de recorrência, né? Como que é para vocês hoje os clientes? O cliente compra, ele tem costume de recorrência porque, como já falamos aqui, né, uma maior dificuldade foi uma quebra de paradigma. Vocês implantar o mercado online, que não era uma cultura. E existe uma recorrência dos clientes hoje? Como que é? Vocês têm um número disso? Poderiam falar um pouquinho, por favor? Cara, a maioria dos clientes que compram recorrente, eles continuam. Porque tudo é um hábito, né? Quando tu cria um hábito, aquele hábito ele vai enraizar e tu vai continuar, né? Então, vou dar um exemplo. Tem cliente que compra com a gente desde a abertura. Desde a abertura. E compra toda semana, sabe? Tem cliente que compra há 3 anos e compra todo mês. Aí tem cliente esporádico que compra uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 5 meses. Mas a maioria do cliente que pega o hábito, se essa pessoa ela pegou o hábito, ela só vai parar de comprar por alguma força maior. Ou ela se mudou, ou ela teve algum problema, às vezes, e não quis nos avisar, porque se tiver algum problema a gente vai resolver. Então, a maioria ele vai continuar com a gente, né? O único problema que a gente não resolve é aquele que a gente não descobre, na verdade. Né? A gente, né, o cliente sempre tem razão com a gente, né? A gente nunca... É até engraçado, né? O cliente... Aconteceu algumas vezes o cliente falar: eu fiz a minha compra e faltou o meu chocolate. Cara, eu vou falar porque era eu que tava com o celular na mão, o cliente falou assim, ó: moço, ela recebeu uma compra, acho que era 500 e poucos reais.
Ah, moço, eu recebi aqui a compra, mas faltou o item tal, 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 3 itens. Eu falei, olha, eu vou dar uma olhada aqui na expedição, porque a gente tem uma câmera, né? Até a câmera da frontal. Uma imagem muito boa, a melhor imagem de Joinville do Brasil tem lá naquela câmera. Depois faz o barulhinho de caixa registradora. Tô fazendo caixa 2 aqui. E aí eu peguei a câmera e tal, olhei e falei, cara, não faltou. Pode ter caído da caixa, alguma coisa assim, difícil, mas pode acontecer. Falei, olha, não, tudo bem, posso te mandar aí, assim que chegar o entregador já tô te mandando. Deu 20 minutos, ela falou, moço, desculpa, meu cachorro tinha pego a sacada, tinha pego a sacola e levado pra sacada. Falei, meu, que bom, né? Ela riu, a gente riu, mas mesmo assim, a gente não tinha encontrado o problema e eu ia resolver o problema dela. É até engraçado uma outra situação, cara, que a cliente falou, eu recebi aqui a torrada de vocês, mas ela veio toda quebrada. Falei, não, pode ser um problema, né, do fornecedor e tal. Não tem problema, posso fazer troca para você? Não, pode ser, amanhã de manhã. A gente mandou 3 pacotes de torrada, chegou lá, a pessoa mandou 3 torradas que a gente nem vende no mercado. Aí eu falei, olha, moço, maiores lá, a gente fez a troca para você, mas não é uma torrada que a gente vende aqui. Ai, desculpa, eu vou pagar. Eu falei, não, olha, não precisa, a gente já fez a troca, não tem problema, né? Então... Vocês devem ter bastante história, assim, né? Bastante. Tem alguma coisa. É que sempre acontece algo parecido com isso, né? Quase todo dia tem um perrenguezinho assim que a gente tá resolvendo, que é engraçado, né? Até a questão das compras ali que o pessoal fala que é recorrente. Tem aquele cliente que compra 3, 4 meses seguidos, aí fica um mês sem comprar. Depois ele volta. Até a gente brinca quando vê, né? Falou, certo, ele foi lá no mercado, pegou uma fila, falou, meu, que merda que eu fiz, né? Vou voltar pro supermercado online porque não dá, né? E realmente, depois volta, às vezes vai lá, passa 3, 4 meses, não vem um mês de volta novamente. Mas é assim, nossa recorrência é bem alta. Que o nosso negócio, eu acho que por ser um negócio novo e a venda ser muito fácil, as pessoas elas acabam esquecendo de olhar no aplicativo, né? Então, por mais que a gente toda hora fica batendo, mandando mensagem push, e chama no WhatsApp, e solta um cupom aqui, e pergunta se precisa de alguma coisa, se foi tudo certo, faz pós-venda, faz venda, a pessoa esquece. Está muito enraizado a venda física ainda no público, né? Mas devagarinho a gente vai conseguir reverter isso daí, se Deus quiser. Logo estão, né? Então, já está indo, já está indo. Até hoje a gente está com quase 18 mil clientes cadastrados. 18 mil clientes? 18 mil já, então assim, dá um número bem expressivo, né? E, querendo ou não, mais de 10 mil deles já compraram conosco, né? Tem muitos, às vezes, cliente que fez no cadastro o nome da esposa e do esposo, né? Mas acaba comprando nos dois, então a gente acaba somando só como se fosse um só, né? E acaba dando mais de 10 mil. E recorrência, assim, hoje tem mais de 3 mil que é recorrentes, né? Que costumam o tempo todo estar comprando, né? Se a gente pegar nos últimos 3 meses, tem 3 mil clientes que compram recorrente. A gente, na verdade, a gente tem 18 mil cadastros na plataforma de Joinville, né? Se pegar as franquias, né? A gente tem mais clientes cadastrados na plataforma. A gente tem uma média de 200 cadastros novos todo mês em Joinville. Tudo bem. Um número bem expressivo. Isso CPF e CNPJ, empresas também. Empresas também. Conta um pouquinho, Fábio. Você é responsável pelo comercial, né? B2B do Zof. Sim, a parte de empresas, a gente começou a dar um foco nela a partir desse ano, assim, sabe? A gente tinha uma venda, né, para empresas, só que nunca foi trabalhado, assim, né? Muito orgânico, né? Vinha orgânico. A gente não tinha dado foco em cima disso, né? Tanto que daí eu cuidava da parte de compras, lançamento de nota e tal. Daí eu tirei uma parte desse serviço que eu tinha e eu cuidei peguei essa pasta para administrar. Hoje a gente está com 60 e... Quanto me falou? Você 60? Que compraram no último mês? 64 empresas. 64 empresas, elas fizeram Isso no compra boleto, no né? último mês, né? Isso no boleto. Né? Fora as empresas que pagam no cartão, em dinheiro, enfim. Então a gente está conseguindo trazer as empresas para perto dos off, assim, sabe? Só que a empresa é um trabalho um pouco diferente, né? Ela demora um pouco para criar... Para fidelizar, né? Demora um pouquinho para fidelizar. Demora um pouquinho para fidelizar. Só que assim, depois que eles pegam confiança nos off, vira automático, né? A pessoa entra uma vez ali, passa o pedido, não precisa deslocar um funcionário. Fica muito prático, muito cômodo para eles também, sabe? Aí a gente faz boleto para 28 dias, né? A gente tem umas condições bacanas para empresas
E tá dando muito certo, a gente tá tendo um crescimento bem bacana, assim, na questão de faturamento para empresas. Até porque tudo que o cara pedir, a gente vai entregar, né? É. O que eu ouvi lá esses dias, eu falei, a gente vende bacia? Não, a gente não vende, mas o cliente não. pediu, a gente foi, buscou e entregou tipo, pro cliente. muitas vezes, tu tem uma dor lá, tu tem um problema que... Itens de papelaria, por exemplo, né? Eles me passam uma listagem do que eles precisam, eu corro atrás de alguns fornecedores para ver esses itens que eles não têm. Às vezes eu já coloco na loja para ir vendendo para outros clientes, para ir atendendo outras empresas, ou às vezes eu faço uma compra específica para tal empresa, sabe? Muitas vezes acontece de eu ter tal item que eu vendo só para aquela empresa. Material de escritório vocês trabalham Material também? de escritório, a gente tem alguma coisa de eletrodoméstico, tem... Eletrodoméstico? Cafeteira elétrica. Bacana. A gente tá O vendo básico, umas assim, 3, né? 4 cafeteiras por mês. Cafeteira a gente começou agora, né? Faz uns 2 meses, né? Vendendo cafeteira elétrica, garrafa térmica, chaleira elétrica, essas coisas dá pra gente ter. Vende tudo. Vende tudo. Qual o problema que vocês sanam das empresas? Quais são as dores que o mercado online, que o Zoff hoje ele consegue suprir, né? Solucionar? Cara, eu acho que assim, tipo, quando tu desloca um funcionário para ele ir até o mercado, pô, ele tem um custo, né, para ele estar lá, né? Tu tem que estar dando cartão, tem que estar dando senha para ele, tem que estar dando dinheiro. O funcionário ele vai lá, tu não sabe se o funcionário vai matar tempo. Se Desvio de função. Desvio de função. Tu não sabe se ele vai estar 100% ali, ele vai comprar e vai voltar para tua empresa, Risco né? de roubo, de Risco de bater acidente. um carro, risco de arranhar, o gasto do combustível do carro da empresa para ir até o mercado. Então, né, tem vários pontos que é vantajoso estar comprando com a gente, né? Porque ele vai ali, ele faz o pedido, muitas vezes ele não precisa nem entrar no site, ele me passa uma relação, eu devolvo essa cotação para eles e a gente fecha a venda com o prazo que ele solicita, sabe? Então, eu acho que a praticidade é a chave, assim, Até se para quiser venda. explicar, né, Fábio? Tem um canal diferenciado para empresas, né? Sim, para empresas a gente trabalha com uma tabela diferente, né? A gente é bem flexível, assim, em questão de preço. Algumas vezes a gente fica próximo, às vezes a gente está melhor, sabe? Então hoje a gente consegue ser competitivo para empresas, assim, sabe? Mas eu digo, tem um canal de venda diferente também, né? A empresa ela pode cotar direto pelo WhatsApp. Ela não precisa... Porque muita coisa que ela vai querer comprar, às vezes não está Lista disponível. também, porque, né? não está disponível porque é pessoa física, né? Bacana. Fala um pouquinho sobre a entrega, Gustavo. Como que é a quantidade mínima hoje? Hoje a gente faz, desde o começo, na verdade, a gente tentou manter até agora, mesmo com esse aumento todo de gasolina, né? Hoje a compra mínima é R$50 e o frete é grátis para a cidade toda. Então, assim, qualquer bairro da cidade, pode ser em Piraberaba, em Itinga, a gente entrega com frete grátis. Então, esse é um diferencial também nosso que muitos não fazem com frete grátis, né? A partir de qual valor? R$50. R$50. Isso. Então, esse a gente tentou manter desde o começo esse mesmo valor que a gente planejou, né? E, então, assim, e as entregas são muito rápidas hoje, né? Rápidas que eu digo, hoje você consegue se programar. Então, quero comprar para entregar na segunda de manhã. Você pode chegar até na segunda às 7h59 da manhã, consegue estar agendando para a segunda de manhã ainda. Então, assim, é bem rápido, o turno está bem reduzido. Antes a gente tinha um prazo de 1h30, hoje a gente conseguiu reduzir. Claro, salvo a parte da noite, né, que é bem corrido, né? Mas hoje você consegue estar comprando de manhã agendando para tarde, à tarde agendando para noite. Ou caso queira, também consegue agendar para 7 dias para frente. Então, assim, tu consegue se programar. Então, nós temos alguns clientes que compram já recebeu o pedido numa sexta, já agenda para outra sexta novamente. Então, uma programação assim bem, né? E essa é uma venda garantida toda é uma sexta. venda garantida. Né? Toda sexta a gente sabe que tem alguns clientes que vão ter ali, né? E a questão do pedido mínimo, o Gustavo falou, para empresas é da mesma forma, tá? R$50 é o pedido mínimo, entrega da mesma forma. Eu queria até explicar pro pessoal como é que a gente consegue manter essa entrega mínima com frete grátis, né? Muita gente questiona, né? Como é que vocês vão entregar R$50 na cidade inteira sem cobrar o frete? A gente junta, né, várias entregas no mesmo turno. Por exemplo, o turno da manhã vai ter 30 entregas. Então, vai sair 3 carros com 10 entregas cada uma vai para o lado da cidade. Então, o que gastaria para fazer gasolina de uma entrega, que seria a última entrega daquela rota, ele vai acabar passando em todos os outros endereços, né? Então, dessa forma, a gente consegue manter o frete grátis para o nosso cliente, que é algo que a gente não quer mexer. Né? A gente já falou, não, mas vamos cobrar aqui um valorzinho e tal, mas a gente sempre chega no consenso de, cara, o frete não tem negociação, a gente não vai mexer. Até hoje a gente também trabalha com um sistema de rotas também, então assim, ajuda muito nesse planejamento nosso de entregas, né? Então hoje é um sistema assim que ele é tudo integrado, então a gente consegue programar, que nem o Ricardo falou, das entregas por região. Hoje não precisa chegar num ponto, fazer um X, no bairro, exemplo,
um bairro grande que entrega muito, tipo Costa e Silva. Pô, às vezes no mesmo turno tem 8 entregas. Se botar só por nota, o entregador não vai saber onde é. Então, a gente programa toda essa entrega antes. O cliente recebe no e-mail dele, tem uma previsão de chegada. Exemplo, o motorista aceitou o roteiro dele, que a gente passou para a hora da noite. O cliente recebe já a previsão, o entregador vai ser o nome de tal pessoa, o número de nota é tal. A previsão de entrega aproximada é, digamos, para as 8h35 da noite. Então, o cliente já fica esperando, aproximadamente esse horário eu vou receber. Então, assim, é mais cômodo para as entregas também, né? Que não tem surpresa de chegar lá, o cliente falou, não sabia que ia chegar já. Não, ele já recebeu, então já está bem atento. No começo acontecia, né? A gente não tinha começo acontecia motorizador. bastante. E aí a pessoa que ficava no atendimento do WhatsApp, de cada 15 clientes, 10 perguntavam que horas chega a minha entrega. E a gente não sabia. Sabia mais ou menos, Tinha porque que tinha ligar uma pro motorista. sequência, mas tinha que ficar ligando pro motorista. Qual entrega tu tá? Quanto falta pra entrega X? Não, isso. Até hoje ainda perguntam, né? Mas é porque às vezes tem preguiça de abrir e-mail ou acaba não vendo mesmo, né? Tem gente que não tem e-mail instalado no celular, não Gente tem que e-mail não da sabe empresa, também, né? né? Mas é assim, mas hoje a pessoa que atende no WhatsApp também tem acesso a esse rota de entregas. Então ele consegue ver, olha, ele já fez, exemplo, 5 entregas e ele vai chegar a tal horário. Então ele vai lá e passa a pessoa. E querendo ou não, a parte do pedido mínimo ali de R$50, ele acaba sendo uma porta de entrada para o nosso mercado, né? A pessoa às vezes tem uma desconfiança, ela faz um pedido de R$50 e vê que aquilo funciona, né? Então, porque nosso ticket médio é muito maior. Né? Isso que eu ia comentar. O nosso ticket médio, antes das empresas, acho que estava em R$170, mais ou menos, né? E agora com empresas foi para R$202. Então não é nem perto dos R$50, né? Até tem muito poucos pedidos, que De é R$50. por exemplo, de 70 para baixo é muito poucos pedidos. Até porque tu não compra mais nada, né? Com a inflação. Por mais que o nosso mercado ele é barato. Ele é barato, lá compra- tu compra mais do que nos outros, mas mesmo assim, R$50 ainda tu compra muito pouca coisa, né? Verdade. Bacana. Vocês trabalham com a linha de carnes também? O que vocês têm dentro do mercado hoje? Verduras? Pode explicar um pouquinho como que é vendido fracionado a carne ou as verduras? Então, para as A carnes... escolha desses produtos também, né? Sim. É tudo exposto no site ali, né? A parte de carnes é tudo com peso travado, sabe? É tudo IQF. Então, por exemplo, coxinha da asa de 1 kg, de 800 gramas, ou enfim, filé de peito, por aí vai. Aí tu vai comprar alguma carne para churrasco, eu tenho ela a vácuo também, que daí é com peso variado. A gente pesa todas as peças, coloca o preço proporcional ao peso, entendeu? Tudo certinho. Na parte de frutas e verduras, mesma coisa. Tem frutas e verduras que elas são vendidas unitárias, tem umas que é vendida por peso 1 kg, 1,5 kg, depende do tamanho do produto, sabe? Mas é tudo pesado e é tudo bem descrito lá no site para o cliente ter um Entendimento. entendimento do que está comprando, né? Eu soube que tipo teve um cliente banana. que comprou 7 quilos de batata. Conta essa história aí. Ele achou que era 7 batatas, eu acho, O né? cliente mandou mensagem lá no WhatsApp de Pra tu ver atendimento, como né? que é barata a batata, viu? Eu cuidava ainda do atendimento, daí a cliente mandou lá a mensagem. Olha, eu recebi aqui o meu pedido, mas eu achei que eu tinha comprado 7 batatas, veio 7 quilos. Agora eu vou ter que fazer maionese pro prédio inteiro. Tá bom, mas é porque tava barato, né? Se ela comprou 7 quilos achando que era 7 batatas. Tanto que, tipo assim, a banana, por exemplo, a banana a gente faz peso de 1 kg, né? A gente sempre passa um pouquinho de 1 kg, porque tu não consegue, né? Ter uma exatidão ali na hora do corte, essas coisas, sabe? Então, tipo, sempre o cliente nunca vai ser enganado, sempre vai estar bem certinho. Vai o receber peso. a mais, né? Sempre vai receber a mais, no caso. Legal. Então, se eu pedir hoje meu churrasco, minha gelada, tudo sexta-feira, lá. amanhã tá... Se tu avisar, E vem gelada ainda não? Né, se tu pedir, a gente coloca pra gelar. Ah, é? Bota na observação, manda lá no WhatsApp que vai estar gelado. Boa pergunta. Como que é esse trânsito hoje de congelados, né, frios? Pode falar um pouquinho, Gustavo, aqui da logística? Sim, o nossa parte de transporte hoje para a parte de gelados é tudo em bolsa térmica com gelo térmico dentro. Então, a gente consegue transportar todos os gelados sem ter o problema de chegar no cliente descongelado. Então, hoje, esse gelo térmico refrigera por na faixa de 6 horas e nosso turno de entrega dá na faixa de 4 a 5 horas. É Então, uma bem térmica da Stanley. Pode falar? Olha, um Mais pouquinho um menor, patrocinador. um pouquinho menor. Mas assim, hoje até a questão de sorvetes nós entregamos no verão. É muito difícil dar um problema só se alguém acabou esquecendo, que nem a gente falou antes, um erro humano de não colocar esse gelo térmico dentro, mas com o gelo chega tudo perfeitamente, né? Então hoje todas as entregas nossas a gente consegue entregar bem embaladinho, bem certinho essa parte de refrigerados também aí. A gente consegue até, como o Gustavo falou, no dia mais quente de Joinville, Dia mais a gente quente. entrega o sorvete e vai chegar lá congelado, né?
Essa até foi uma dúvida que nós tivemos no começo ali de como que entregar esses gelados, né? Ah, leva fora, mas vai chegar rápido. Foi descartado na primeira semana já, né? A gente pensou, vamos pegar um monte de isopor e enche de gelo e mistura todas as entregas e depois já tira na cada cliente. Mas imagina o trabalho que ia dar, chegar cada Imagina os erros, né? Às vezes tem 3 entregas de Ana Paula, tem 3 entregas de... Os itens meio parecidos dentro, o entregador ia olhar, pronto, tinha acabou, muito igual, olhasse tudo. por cima, mesmo que a anotação, mas... não ia dar muito certo, não. Então a gente acabou achando esse método, né? Que pra gente coube com uma luva, né? Como que é a questão, aproveitando, de laticínios, vencimento... Como que vocês trabalham com validade de produto hoje? Como que é a logística desses produtos, o layout, né? Falou de validade, agora eu lembrei do início lá que a gente perdeu uma geladeira de iogurte. Meu Deus, perdemos coisa pra caramba. A gente comeu o iogurte acho que uns 2 meses seguidos. Eu não aguento mais ver da net na frente desde aquela época. Meu Deus do céu, engordamos, né? Meu senhor. Então, a gente, cara, é um processo manual daí, né? O pessoal da separação, né? Eles sempre buscam estar colocando os produtos, né, pra frente. Mas como o giro ele é muito alto, é difícil tu ter perca hoje em dia, sabe? O problema foi no início mesmo. No início teve... A gente não sabia como controlar. Né? Não sabia como controlar. E também compramos demais. Compramos itens que não vende tanto. Então, tipo, né? Aqueles errinhos que eu comentei no início ali, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um mix que ele gira bem, a gente sabe o que o nosso cliente compra, então o nosso sistema ele diz, né, o quantos dias que vai durar o nosso estoque, então fica muito mais fácil para mim comprar, né? Eu preciso vou fazer mais uma propaganda aqui, um Danoninho. Preciso de Danoninho lá, eu giro 10 Danoninho por semana, então, né, eu vou manter um estoque até a próxima visita do meu vendedor, sabe? Então ficou muito mais fácil para controlar. E hoje tem um controle diferenciado, né? Na verdade, o controle é desde o início. Então, o Guilherme, a hora que ele recebe, ele já verifica a data de validade. Tipo, o laticínio, normalmente, ele chega lá com 35 dias para nós, é uma data boa, assim, sabe? Então, ele confere para ver se está chegando certinho, né? Aí tem uma tabela também onde eles lançam e vai acompanhando. Uma tabela ali, é um controle... É meio manual ainda, porque é por Excel, assim, mas é uma tabela que conta os dias, né? Conforme, né, vai passando os dias, ele vai baixando as datas e tal. Daí a gente já sabe que tem que colocar em promoção, baixar preço, vai soltando alerta. Daí a gente solta a mensagem push. Aí, hoje é bem difícil a gente perder, sabe? Até quando chega assim... E o pouco que perde, a gente consegue troca ainda, né? Bem tranquilo. Até quando chega assim, o nosso supervisor, o Guilherme, ele vê que a validade é curta, ele já passa pra gente, coloca no site uma promoção desse item que veio baixo. Ou a gente acaba até devolvendo pro fornecedor, né? É muito baixo, a gente devolve pra não se incomodar. Mas hoje até os fornecedores que vão entregar, eles sabem, não, lá nos off eles são chatos, não adianta mandar validade baixa que vai voltar. Então a gente acostumou até o fornecedor assim, então hoje a gente tem bem pouco problema. É que assim, né, quando a gente compra, tem produtos que ele vem muito abaixo de tabela, né? Quando ele está muito abaixo de tabela, o vendedor da empresa ele tem que comunicar que é um FIFO, né? Que é um item data curta, fazer uma promoção rápida, um negócio para saída, sabe? E às vezes eu passo a compra para ele, eu passo o meu pedido para ele e ele não informa que é um FIFO, entendeu? Aí é um problema, sabe? Aí a hora que chega, ou a gente dá uma recusa, a gente emite uma nota de devolução, ou o fornecedor ele paga a promoção para tirar aquele produto, enfim, tem várias formas de resolver ali, né? Conta um pouquinho mais, cara, como que é ter sócio? E como escolher o sócio certo negócio? Vocês podem falar um pouquinho aí com quem quer empreender, quem está com sócio em vista aí? Podem falar um pouquinho sobre isso? Olha, acho que hoje são pontos de vista de cada um, né, que vai encontrar um sócio certo, né? Porque hoje tem vários tipos de pessoas para escolher. Às vezes, eu tenho uma ideia muito boa e uma outra pessoa tem dinheiro e quer investir numa ideia boa. Então, assim, tem que conciliar os dois, né, para não ter uma desavença, né? Mas, do meu modo de ver, eu escolheria uma pessoa com confiança, né? Porque hoje tudo gira a base da confiança. A pessoa, poder fazer o que o outro sempre se condenar de ninguém, então a gente faz tudo junto. Decisões em conjunto, até quando tem atritos também, você consegue se conciliar nas decisões, né? Mas principalmente a parte da confiança, acho que é essencial você ter um no outro, mesmo que seja conhecido ou não, mas tem que haver uma confiança muito grande. Tem que ter confiança e tem que ter respeito, né? Respeito principal, né? A gente, por exemplo, tu pode estar no estresse que for, às vezes, não, agora eu não vou falar, mas num outro momento mais calmo, o cara conversa e resolve a situação, sabe? Tu tem que se dar muito bem com o teu sócio, sabe? É engraçado, a gente trabalha junto, assim, a gente ri o tempo inteiro, nós três, né? É igual irmão, né? Que a gente brinca, até mais, que eles estão mais tempo. Faz piada, brinca o tempo todo. O nosso clima de trabalho lá é leve, é tranquilo, assim, sabe? Claro que tem momentos tenso, mas 90% é tranquilo, assim. Então,
Eu acho que a escolha, assim, tem muita questão de afinidade, daí a confiança, é o respeito, e, né, são vários pontinhos que somando, vê que aquele cara ali vai dar certo o casamento. Eu achei igual escolher mulher, né? Mais ou menos o mesmo caminho, né? Eu acho que tem 2 tipos de sócio, né? Tem o sócio investidor, que não era o nosso caso, né? E tem o sócio que os 3 têm que estar engajados na mesma ideia, com a mesma força de vontade. É o que aconteceu com a gente. Os 3 tinham a ideia, os 3 tinham a vontade e os 3 não tinham dinheiro. Mas a gente tinha nome. Mas Então... uma coisa que é legal, assim, desde o início, pelo menos falando do Zoff, é que, tipo assim, ó, a gente passou a dificuldade que for, né? Passamos por tanta coisa, tanta dificuldade, só que a gente nunca olhou um pro outro assim, oh, e aí, vamos desistir, vamos largar? Entendeu? Porque a gente, na verdade, o Ricardo encontrou essa ideia, a gente comprou a ideia e falou, não, agora é até o fim. Entendeu? Então, nossa. E assim, eu acho que a partir do momento, igual tu falou antes ali, quem tem plano B não confia no plano A. Então, a gente bolou o plano e a gente abraçou ele e não pensou em desistir. Teve momentos que tu, né, pô, será que vai dar? Dúvidas a gente teve, né, cara? No início lá mesmo, pô, será que a gente fez a coisa certa? Será que era o momento? Será que a gente, né, não tinha que ter aprendido um pouco sobre o supermercado, coisa assim, mas... Só que lá no início, desistir, não sei se vocês lembram, mas quando a gente fazia reunião, assim, pra ver o tamanho da dificuldade, o tamanho de como estava sendo o problema, a gente olhava assim, ó, e falava, cara, a gente não vai voltar atrás. Não. E isso aqui não vai dar errado. Não tem a possibilidade disso aqui dar errado, porque se desse, a gente estava todo ferrado. Pode falar o que a gente fazia para pagar as contas no começo, não? Pode? A gente soltava os cheques pra Aqui frente. pode tudo, lembra? Fábio. Lembra? É a gente verdade. soltava os cheques pra frente, É verdade, sem nem cara. saber como ia cobrir aqueles cheques para conseguir não atrasar o fornecedor. Eu pegava cheque, Isso no banco cheque particular. da minha mãe, fazia desconto no banco. Tua mãe sabe disso? Claro, ela sabia. Minha mãe sempre assinou cheque Tá sabendo meu agora? também. Não, cheque sabe. meu, cheque teu também. É verdade, cheque teu também, cheque teu, né? A gente pegava os cheques, assinava, cara, eu ia no banco e descontava o cheque. Adiantava o dinheiro pra poder pagar. Era cheque de 3 mil ainda, eu lembro certinho. Até 3 o- mais 3 mais Até 3. o dia que o banco chegou e falou, olha, não posso mais descontar esses cheques aí. Aí, opa, vamos ter que Esse é o buscar o também, dinheiro em outro lugar. teve que buscar Na outras verdade, assim, saídas. né? No início, questão de dinheiro, o pai do Gustavo ajudou, entendeu? Emprestou dinheiro. O meu pai, ele também emprestou dinheiro, entendeu? Cara, quando não tinha dinheiro de onde arrumar, a gente ia pro banco, buscava. A tua outra empresa colocou dinheiro. Eu também emprestei dinheiro do caixa da minha outra empresa. Então a gente sempre deu um jeito, né? E olha só a confiança, tá? A confiança. Os pais de vocês não acreditaram quando a gente abriu o negócio. Os meus pais também não. Ninguém Tanto que eu demorei pra contar só quando já ia abrir. A gente falei, abriu no não, escuro, né? Abriu no escuro. souberam quando a gente assinou o contrato social. quando a gente não contrata, a gente contou. né? A gente não contou, ninguém sabia que a gente ia abrir, não contamos pra ninguém. E quando também. contou, É que- meu, vocês são loucos. É que assim, ó, eu, né, falando por mim, quando a gente começou ali, a gente teve a ideia, a gente investiu junto na questão de moedas, né? Nas criptomoedas. E a gente perdeu junto, entendeu? Aí quando eu peguei em outra empresa, eu já tava ficando estabilizado, tava tudo certo, eu fui lá e eu pedi a conta para abrir os off, né? Na hora que eu contei pro meu pai, cara, tu é irresponsável, cara, não sei o que, isso vai dar certo e tal, e tal, e tal. Só que assim, ó, teve momentos assim que a gente tava tão apertado que a gente até viu para pegar empréstimo até na conta do pai, né? Lembra disso, né? Sim, sim. Seu pai E o meu pai não negou. E o meu pai, ele é um cara muito seguro, assim, sabe? Ele... Olha, pra ele aceitar isso, é só porque ele confia muito nas pessoas que estavam por trás ali. Ele sabia que a gente ia dar um jeito de pagar ele. Mas meu pai, Então, tipo, pra tu ver como que mudou as coisas, né? Ele não confiava, no início ele achava que não dava certo e tal. E a gente tá falando isso de 7 meses de empresa aberta, né? 7 meses. 7, 8 meses. Nem era, tipo, tava andando, mas não era uma realidade ainda, sabe? E ele já tava confiando no nosso negócio, sabe? Até os fornecedores, né? A gente tinha muita dificuldade em encontrar Tinha. fornecedor. Cara, eu lembro porque o cara falou assim, ó. Fulano falou que vocês são uns aventureiros. Teve um fornecedor que chegou lá e ele falou assim... foi até a moça do Mufato lá. Ela pegou e falou bem assim... Tal pessoa passou aqui pra vender pra vocês. Daí eu falei, não. Daí depois ela, vou ligar pra ele. Daí ela ligou pro cara e o cara falou assim... Não, esses caras são aventureiros. Tu é louca de vender pra eles, sabe? Pô, a gente nunca atrasou um boleto, né? Por mais que a gente fez todas essas loucuras ali de jogar cheque pra frente, enfim, passa cartão e faz tudo que tinha que fazer pra fazer o negócio ficar de pé.
mas a gente nunca atrasou. E graças a Deus até hoje a gente consegue manter isso. Fornecedor A e gente pode bater no funcionário, peito né? e falar, funcionário e fornecedor nunca atrasou nada. Nunca... Qual que é com essa experiência que vocês estão contando aqui pra gente, o que vocês falam para quem quer empreender? Qual é a dica, qual é o exemplo, né, que vocês podem citar aí e dica que vocês podem dar para quem está se aventurando aí hoje em empreender, né? Olha, hoje, que nem eu falo, para mim, eu tenho que ser o que mais gosta, particularmente, né? Assim, gosto do comércio. Tente arrumar alguma coisa que se encaixe no comércio, então, que você goste. Que conheça, né? E que conheça, dominar o negócio. que conheça do produto, pelo menos alguma coisa, né? Se não conhece, vai fazer alguma coisa para conhecer. Isso. Hoje, que nem eu falo, a gente abriu uma loucura, mas a gente não indica fazer assim, né? É um jeito mais Pagou um difícil, preço, né? né? A gente pagou um preço alto por isso, né? Hoje, graças a Deus, melhorando, mas é difícil, né? Então, assim, tenta achar também, quero abrir uma loja de roupa, exemplo. Ache um diferencial para essa loja de roupa, não vai fazer igual o tradicional, toda esquina. Então, procure um diferencial, estude, vai atrás. Então, é tudo para dar certo, mas também você tem que tentar ir buscar conhecimento, né? E fazer, que nem eu falo, diferencial e fazer o que gosta. Se não fizer o que gosta, vai chegar em 2, 3 meses, vai desistir. Como a gente fez o que a gente gostava, tipo, não digo só de supermercado, mas no comércio, tecnologia, a ideia estava muito forte na nossa cabeça, a gente não desistiu. Mas se não fosse por isso, a gente talvez teria desistido e hoje não existia o Zoff e nós estaremos aqui hoje. Fale um pouquinho dos números do Zoff, faturamento. Hoje vocês podem abrir esse segredo pra gente aí? Podemos Pode até falar, porque a gente tem a franqueadora, que já foi citado, e lá qualquer pessoa que se candidate a ser um franqueado, a gente abre todos os números, né? Quando o Gustavo estava contando um pouco da história, ele falou que em 7 meses a gente começou a fazer o negócio de virar, né? Sim. É porque tem um marco pra gente. Nos 7 meses nós atingimos 100 mil de vendas. Então, que foi um número expressivo, porque a gente saiu lá de 5 mil de venda no primeiro mês, né? 25 no segundo, 20 de cartão clonado, então tu imagina. E detalhe, né, gente? Não tinha pandemia, né? Não tinha pandemia, isso mesmo. Os 7 primeiros meses foi sem pandemia, né? Nós batemos 100 mil de vendas nos primeiros 7 meses. Mas só que foi muito trabalhoso para isso, né? E antes da pandemia, nós já estávamos vendendo 140 mil, e sempre com crescimento. Quando veio a pandemia, a gente triplicou a venda. A gente bateu 360 mil no primeiro mês de pandemia de venda. Isso a gente travando entrega, né? A gente vendeu o estoque todo em 15 dias na pandemia. Acho que foi menos, Fábio, 7 dias. Nós Eu olhávamos... lembro que as prateleiras estavam cheias e o site não tinha nada. A gente olhava pra Não tinha dentro, nada. assim, ó, a prateleira cheia. Olhava no site e não tinha nada. Olhava... Era uma loucura, cara, uma loucura. Olhava os romaneios, porque hoje a gente Tinha sempre um tem calhamaço de 20, folha assim, né? tem 15, 20, 30 pedidos pra frente, né? Aí, tipo assim, saiu a rota agora, ainda tem uns 15 que são pra amanhã de manhã, amanhã, tarde, meia-noite. Cara, a gente tava com bolo assim, ó. Tinha mais de 250 folhas de pedidos. Eu ligava nos agendados. Era o máximo de 500 aí- folhas de entrega quase, né? Se você pensar bem. Tinha. Era muito, não Tinha mais. Eu ligava nos fornecedores e, tipo, tava tudo meia máquina, assim, as empresas não estavam entregando, tava tudo meio ruim e tal, meio difícil. Eu ligava nos fornecedores, cara, me manda 20 fardos disso, 30 quilos, me manda isso, manda aquilo. Daí o cara, mas não tá entregando, entrega, cara, se vira e tal. Quer ver álcool em uma gel, loucura, né? A uma maior loucura. pergunta, tem álcool em gel? Álcool em gel. Cara, tem uma história engraçada, o álcool em gel. O Fábio tinha saído pra ajudar na entrega, eu acho. Eu tava Cara, fora. primeiro ou segundo dia da pandemia. Uma loucura. Aí chegou lá uma vendedora, cara, a gente nem conhecia. A mulher apareceu lá. Eu tenho álcool em gel. Falei, Cláudia, né? bens a Deus, me manda tudo que tu tem. Mas é álcool inflamável. E na época não tinha mais álcool em gel mesmo, normal. só tinha inflamável. Falei, quantos tem? Eu tenho tantas caixas, manda tudo pra cá. Tu quer tudo mesmo? Falei, manda tudo pra cá. E tinha mais uns galões de 20 litros. A hora que o Fábio chegou, no outro dia já tava lá, não cabia dentro do galpão. A gente comprava, o giro era tão alto que a gente não conseguia colocar as coisas pra dentro do estoque, ficava na rua alguma coisa às vezes. Pra gente sabe? trabalhar dentro do galpão, Pra tinha que trabalhar, coisar as coisas pra tinha rua. que tirar. E à noite botava Isso pra é o dentro. primeiro isso. galpão, que era o tamanho Não, do pequenininho. O galpão menor, né? E aí, beleza. Daí passou da pandemia, a gente continuou mantendo a média dos 300 e poucos mil de venda ali. E hoje a gente tá faturando na média 350 mil, né? Como o Fábio falou, são mais de quase 18 mil cadastros, com um aumento de 200 cadastros novos todo mês. A gente, não sei se vocês viram ali, mas a gente tá batendo, eu acho que amanhã, 60 mil entregas. São 60 mil entregas em Joinville, né? Fora as outras unidades. Então é muita coisa. E clientes, é mais ou menos 50%. Quase 18 mil, vai dar mais ou menos uns 9 mil clientes que compraram, mais ou menos isso. A gente tem uma média de 1.600, 1.700 pedidos mês, né? Mais ou menos, né?
Nessa época, no início da pandemia, o Gustavo só que estava na entrega ainda ou já tinha uma equipe Já de entrega? tinha mais um motorista, né? Que começou após o 6º mês ali, começou mais uma pessoa junto lá, né? Então, mas na época nós tínhamos 2 carros somente, né? E até nesse dia que começou o dia da pandemia foi uma loucura, né? Então a gente tava... saiu outro motorista para entrega, eu saí também. E daqui a pouco sou o Pegou Ricardo. a caminhonete do meu pai também, Pegou a né? caminhonete do pai do Ricardo e o Ricardo tava me ligando. Falou, Alugamos cara, uma. tá acabando as entregas, vem logo que não tá parando de cair pedido, não sei o que tá acontecendo. Pô. E eu falei, não, mas não tem que fazer, eu tenho que 16 acabar de essas março de entregas, né? 2020. Tu atualizava a página, Leandro, tu ficava impressionado assim, ó, caía 20, dava F5, mais 10, mais 20, e cara, era uma loucura. Tu Telefone. olhava assim, e agora o telefone tinha que tirar da tomada, Senão não precisava. desligar a linha, não tinha como Eu não atender, tinha como sabe? responder o O WhatsApp. celular de não tinha- atendimento, o celular eu de fiz uma atendimento mensagem não dava padrão. conta. A mensagem era o seguinte: nós estamos entregando normalmente. Se você finalizou a compra, você vai receber o seu pedido. Uhum. Não sei o que, não sei o que. Porque tinha tanta pergunta, tanta dúvida, que se eu fosse ler uma por Não uma, tinha não como. tinha como responder. Não tinha como. Aí eu fiz uma mensagem grande que respondia várias perguntas. Eu saí no Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. E saí respondendo todo mundo, porque não tinha como dar conta. A gente, né? a Era gente muito tinha uma difícil. equipe de 5 pessoas, a gente começou a trabalhar em 15, do dia pra noite. Chamava A todo mundo. maioria das pessoas não conhecia, porque a esposa do Gustavo foi trabalhar com a gente, o meu pai foi trabalhar uns dias, a minha irmã, e Meu pai, assim... minha mãe, meu irmão, a alguns gente, amigos, porque a gente precisava de amigos gente... Alguns amigos que também as empresas fecharam deles, eles estavam sem estavam em casa, descontar foi salário, trabalhar com pô, a gente. pediram pelo amor de Deus, né? Falei, meu, a gente também precisa, vem pra cá, Vem pra corre, cá vem que ajudar, tem. né? Que aqui tem bastante trabalho. Então, mas foi assim, foi duas a 3 semanas assim de uma loucura que A gente inimaginável, assim, a gente né? acordava 8 horas da manhã e ia dormir 2, dormia 3 duas, horas três da da manhã. Primeiro dia da Quer pandemia. dizer, a acordava gente 8 saiu não, né? 8 tava na quase empresa, 4 da né? manhã, Não, saiu do acordava mercado, 8. né? E a gente Três, tinha uma né? entrevista de manhã, vocês lembram disso? Não, tô lembrando. Tinha uma entrevista de manhã. De, Mas te- olha, de tava TV. bem. Principal virada de chave para vocês, então, foi a pandemia de Covid. Não foi... Com certeza É que são momentos, acelerou. né? Acelerou. o processo, né? Teve várias viradas, assim, no meu ponto de vista, assim, quando a gente partiu do zero ali para alguma coisa, depois aí do marketing ali, aí depois quando a gente bateu os 70, depois a gente bateu os 140, depois veio a pandemia, assim, sabe? Acelerou, mas São a gente vários andava- momentos que a gente sente, assim, que a gente foi viradas, assim, sabe? Mas antes da pandemia a gente tava bem estruturado. Foi a época que a gente tava É que, mais bem estruturado financeiramente. quando a gente sim. equilibrou, É. quando equilibrou veio a pandemia. E aí acelerou, né? Aí acelerou. realmente ajudou bastante, assim. Foi quando veio a ideia de abrir as franquias daí, né? No meio da pandemia a gente tava com uma ideia de franquia já assim, né? Por cima, mas com a pandemia também acelerou essa ideia, né? É A engraçado gente foi que... pra cima, olhou e falou, pô, se não for agora, não vai ser nunca mais, né? É engraçado que desde o início a gente comentava sobre franquia, né? Só que a gente não Ideia, tinha ideia nenhuma, na verdade, né? De como fazer, o que tinha que fazer para abrir uma franqueadora, enfim, né? Como trabalhar. Mas a gente, desde o início, Desde o início, a gente comentava. porque a gente sempre quis ser o maior supermercado do Brasil, né? E vamos ser, né? Já somos. É verdade. Que dores que vocês veem, assim, que o Zoff hoje resolve, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica? Olha, principalmente o deslocamento até um supermercado, né? Que nem hoje uma pessoa sair do trabalho 6 da tarde, pegar uma fila no supermercado, escolher tudo. Às vezes vai com o filho, que pede tudo que vem na frente, né? Aquela brigaceira, se arrasta no chão. Então, assim, isso é um dos pontos principais, né? Que resolve que a pessoa hoje economiza seu tempo, chega tão cansado, né? Pra ficar até as 10 da noite no mercado perdendo tempo. E depois tem que chegar em casa e arrumar tudo, então é mais fácil você deitar, guardar, né? Chegar tudo isso bonitinho. Formas de pagamentos também hoje, a gente aceita todas as formas de pagamento, então tem muitos mercados que às vezes tu chega com o teu cartão, então tu tem dúvida se vai aceitar ainda, não é sempre, né? Então a gente ganha nessa parte também. Questão de economia também, de combustível, né? O carro, né, na rua, estragando, pegando a fila, né? Então, e economia de gasolina no geral, né? Então assim, e até economia até do que você gasta no supermercado, por exemplo. Hoje no Zoff você consegue comprar no site e tá vendo quanto você tá gastando. Então, eu posso gastar R$400, então chegou lá, viu que deu 400, deu 420, opa, tem que tirar alguma coisinha. Faz uma compra mais consciente. Faz uma compra né? consciente. No caso, você vai no supermercado com fome, você acaba comprando muita coisa por impulso e leva o susto no caixa. Após que chegou no caixa, se você não tem dinheiro, além de ser chato e rola o constrangimento de tirar as coisas, né? Ou tem que pagar mais e já extrapolou o seu orçamento. Então, hoje você consegue, no Zoff, ter esse autocontrole também na compra, né? Tudo que tu tá falando eu já sofri.
Meu pai bateu meu carro indo no mercado. Já bateu meu carro indo no mercado. A minha mãe fazia eu ir no mercado com ela e eu ficava esperando 1 hora e pouco lá, como tu já falou, né? Então, a minha mãe hoje ela é cliente. Cara, eu tenho que agradecer. Na verdade, o Zoff existe por causa dela, tá? O Zoff existe por causa dela. Porque ela fazia eu pegar uma fila do trânsito, cara, horrível. Sexta-feira, 4h30 da tarde. Chegava no mercado, ficava 1 hora esperando, mais meia hora pra voltar pra fazer uma compra de mercado na sexta-feira. Falei, cara, isso não pode ser verdade. A gente não pode fazer a compra assim, né? A gente tem que... Pô, tudo a gente compra online. É Mercado Livre, o LX, eu acho que já tinha na época. Eu falei, cara, vamos mudar isso para mercado também, né? Aí foi aonde surgiu a ideia. E igual eu tava falando ali de constrangimento, os filhos, né? A minha mãe ia adorar isso quando eu era criança, porque... Hoje ela é cliente, né? Hoje ela é cliente, compra desde o início do mercado. Mas quando eu era criança, que ela me levava no mercado... Eu era aquela criança que se jogava no chão e berrava, eu quero Kinder Ovo, eu quero Kinder Ovo. Só, cara, mas que some tudo os Kinder Ovo da loja lá. Não tem cara, ela me pegava pelos cabelos, ela me arrastava no meio do mercado que eu chegava em casa. Ainda bem que não hoje em dia, senão as compras só esse Kinder Ovo ia dar uns 400. Hoje ia dar mesmo. Comprar tanto Kinder Ovo. Vende Kinder Ovo lá, rapaz, precisa ver. Hoje ia dar mesmo. Vende o da Fúria de Estoque, Fábio. Não, vende. Pessoal, eu vejo o crescimento que vocês estão falando ali, né? Essa virada que foi a pandemia para vocês também, né? Cresceu tanto, né? E vocês acompanharem ali a pandemia, esse crescimento, foi muito bacana vocês falarem essa etapa que vocês viveram. Eu vejo que, ao menos os segmentos que eu tenho como exemplo, que criam experiência, né? Por exemplo, pizzarias. Normalmente a melhor pizzaria é aquela pizzaria menor, que ela trabalha artesanalmente, né? Que é muitas vezes o proprietário que está no balcão ali. Quando esse segmento ele cresce muito, ele acaba perdendo um pouquinho a qualidade. Porque tem que automatizar ele. Automatiza, perde a pessoalidade, né? Como que vocês veem isso dentro do Zoff? Como que foi esse crescimento e o futuro também? O que vocês pensam para o futuro para não perder essa pessoalidade que vocês têm? Por exemplo, volto a citar o bombom, né? Que eu sempre recebi, né? Vocês têm um cuidado em continuar com essa pessoalidade, né? Até mesmo as franquias, né? Pode contar um pouquinho? A nossa ideia não é mudar, né? A gente tem um atendimento humanizado e ele vai ficar, sabe? É a nossa essência, então não faz sentido nenhum, né? Até tanto foi uma briga com alguns franqueados, né? Eles queriam atendimento automatizado, robotizado do atendimento. Ali. Não faz e sentido. A gente bateu o pé e falou, não, cara, a gente sempre foi humanizado. E essa parte não será mudada. Esses são os diferenciais também, né? O nosso contato é muito pequeno para o cliente, né? A gente tem o contato ali no WhatsApp e o contato do nosso entregador. Se isso não for bem feito, né, a gente não consegue ter a recorrência do cliente, né? Não faz sentido, né? Até compensa se acontecer, que nem eu digo, às vezes tem um entregador que acaba chegando um dia estressado, acaba não atendendo tão bem. A gente tenta acabar compensando esse atendimento no WhatsApp, né? Com um bom atendimento, uma conversa, uma resolução de problema. Então a gente consegue tentar... É impossível ele estar todo dia bem, né? É impossível, né? É uma pessoa, um ser humano normal, né? Mas essa questão de atendimento a gente pretende não mudar. Porque até hoje ainda a gente vê muita reclamação. Eu mesmo sou um consumidor bem forte de compra online, então essa venda muito robotizada às vezes me estressa, porque não resolve, né? Só resolve um problema muito básico, mas hoje, assim, que nem a gente fala, faltou um produto num cliente. A gente tenta resolver rápido, porque todo mundo é ansioso. Hoje todas as pessoas são ansiosas para receber, para arrumar, para ver, quer tudo logo, né? Então, se a gente fazer a pessoa esperar, a próxima vez dela já vai dizer, não vou comprar porque demora muito. E assim, né, quando acontece um erro, né, aconteceu algum problema, uma água foi trocada, sei lá, a partir do momento que tu se prontifica a resolver para o cliente, tu já deixou ele tranquilo, né? Então, tu não vai perder ele porque deu esse problema na água, né? Então, é uma prevenção a mais, assim, com a perca de cliente. Vocês criam uma experiência para o cliente, né? Isso. Bacana isso. O que vocês almejam para o futuro? Qual que é o norte que vocês têm? Qual que é a ambição de vocês de futuro? Vocês podem falar número de franquias, faturamento para os próximos anos? Cara, a questão de franquia ali, a gente tem uma meta de bater 100 franquias aí nos próximos 5 anos, né?
nossa loja própria, a gente tem metas por ano, né? A gente quer passar dos 400 mil esse ano que vem a gente pensa passar dos 550 e por aí vai, sabe? Nos próximos 5 anos também bater uns 2 milhões, Uns 2 né? milhões de venda. 2 A milhões de gente no início do ano a gente faz uma reunião ali, a gente planeja, né? Pô, ano passado a gente não conseguiu chegar, a gente chegou, a gente passou, vamos melhorar a compra, vamos mudar isso, né? A gente vai traçando os próximos passos. Assim, Esse sabe? ano a gente botou uma meta, né? Em janeiro a gente fez uma reunião geral, assim, e a gente colocou algumas metas. E essas metas, ó, a gente bateu alguns meses a gente não bateu, mas mesmo o mês que a gente não bateu, a gente ficou muito próximo, né? Então, Mês passado foi um mês, né? Foi um mês que a gente não bateu, mas ficou muito próximo abaixo. Então, mesmo assim, a gente comemorou, porque não ficou longe, e a gente vamos correr atrás no próximo mês para compensar e fazer a meta acontecer, né? Mas, cara, no futuro, o que eu imagino, assim? O Zoff, para mim, tem que ser uma empresa que seja na cabeça de todos os joinvilenses, isso falando de Zoff Joinville, né? Mas vamos falar de Zoff Joinville pensando em cada unidade. Quero que seja uma empresa que esteja na cabeça de todos os joinvilenses, seja uma empresa que o pessoal possa, assim, chegar assim, Leandro, cara, compra no Zoff, que é uma empresa que eu compro, que eu indico, lá eles têm um atendimento diferenciado, é um preço competitivo e tu não vai se arrepender. Tu vai trocar aquele teu hábito de ir no mercado e tu vai fazer mercado online. Tanto que a gente usa muito nas mensagens, até nas mensagens push, que é faça um Zoff, né? A gente tá trabalhando bem forte essa mensagem, que é tipo, fazer um Zoff. Hoje todo mundo fala, faz um Pix, faz um iFood, né? A pessoa já vai no automático. Então a gente está trabalhando muito esse conceito, faça um Zoff, que é fazer a compra online. Fazer a pessoa linkar, né, o supermercado online com o Zoff, né? Com o Zoff e o supermercado online. O supermercado online tem que ser Zoff. Tem que ser Zoff. Essa é a nossa meta. É igual a que boa do alvejante, né? Por aí vai, o Bombril da lã de aço e por aí vai, né? Então, essa é a nossa meta de marca. É isso que a gente quer para o futuro, né? Pessoal, para a gente finalizar, então, queria agradecer aqui a presença de vocês dois, né? Nesse momento importante para mim e para o Leandro. Vocês, além de sócios, né, no Zoff, são meus amigos também, amigos que eu considero como irmãos. Então, para mim é muito importante a presença de vocês dois aqui hoje, vindo aqui, fazendo parte, né, desse nosso novo projeto. O Zoff, para mim, é uma paixão, assim como o Pode Dar Negócio também está se tornando. Então, eu agradeço muito mesmo de coração a presença de vocês dois aqui hoje. Perfeito, Fábio, Gustavo, queria agradecer também. É muito importante vocês poderem estar passando um pouquinho da experiência de vocês, do negócio, né? Os perrengues de vocês. E que sirva de lição, né? De modelo para quem está iniciando. Como nós também estamos iniciando hoje o primeiro episódio do Pode Dar Negócio. Agradeço muito, imensamente, o tempo de vocês, né? E a amizade que a gente já tem aí de longa data. Perfeito, pessoal. Para finalizar, como que o cliente encontra os Zoff Supermercado Online? Então, quais são as redes sociais de vocês? O nosso Instagram é o @ZoffJoinville, né? O do supermercado. E o da franqueadora é o @ZoffSupermercado, né? Bacana. Então, se o cliente quiser comprar uma franquia de vocês, então ele acessa o Zoff Supermercado. Zoff Supermercado. E o Zoff Supermercado Online para Joinville. Isso. Para compras do supermercado. Na verdade, se o cliente quiser comprar no Zoff, né, ele tem que acessar o site www.zoff.com.br ou baixar nosso aplicativo, né? A gente tem para Android e iOS. Isso mesmo. As dúvidas também, a gente fala na rede social, tem todas esclarecidas lá, né? Então, na parte dos destaques ali, tem toda a questão de forma de pagamento, como funcionam as entregas, horários e tudo mais, né? Mas a compra realmente, como o Ricardo falou, pelo site aplicativo. Tanto que o site aplicativo é tudo espelhado. Então, assim, ele como compra no site, compra no aplicativo, então ele é bem fácil, bem intuitivo. Então, hoje aí fica bem bacana, bem fácil de comprar com a gente. E como é que faz para achar o Instagram de vocês nas redes sociais? @GudalCastagni. E o meu é @Fábio Fidelis com 2 I no Lis de Fidelis. Beleza. Igual do Fotolog, né? Agora vai. Essa é do Fotolog mesmo, hein? Eu queria agradecer o convite de vocês pro Pode Dar Negócio aqui, o primeiro episódio, né, cara? Querendo ou não, é marcante, né? Também sou grato pela amizade de vocês, né? Eu acredito que o Pode Dar Negócio vai estourar barreiras aí, vai virar um sucesso e vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser aí. Também queria agradecer imensamente vocês. Cara, é um prazer enorme estar aqui, tá, com vocês, porque
Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, então para mim isso aqui é uma honra mesmo. Honra tá representando não só o Zoff, quanto eu também pessoalmente, né? Cara, o Pode Dar Negócio é sensacional, vai ser top demais, tá? Sucesso para vocês. Pessoal, antes que eu me emocione, eu queria apresentar nossas redes sociais. A tua rede social, por favor, Ricardo. Vocês podem me encontrar no Instagram como @Ricardo Dalcastagni. Eu vou soletrar para vocês conseguirem encontrar. DALCASTAGNE. O meu é leandro.protal e a nossa rede social é Pode Dar Negócio. Vocês nos encontram no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e breve... no Spotify e Deezer. Perfeito. Todas as plataformas de streaming, né? Show de bola. Perfeito. Obrigado, pessoal. Pessoal, pra finalizar, calma lá. Opa! Agora calma lá. Nós vamos fazer um sorteio, R$200 de compra no Zoff. Opa! O que o pessoal vai ter que fazer pra participar? O que ele Se vai ter que inscreve fazer? no canal e toca e clica no sininho, que é o sininho lá. É verdade, pessoal. Segue as nossas páginas, tá? Dê o like, que é muito importante pra gente. Mas pra participar do sorteio, vocês vão lá na thumb, lá do Instagram do Pode Dar Negócio. Vocês vão marcar 3 amigos e falar por que o Zoff é o melhor supermercado online de Joinville. Então vocês podem marcar lá e a gente vai fazer um sorteio de R$200 em compras. Legal? Bacana. Participem lá, Fechou? pessoal. É isso, pessoal. Valeu, Obrigado, grande abraço hein? pra todos aí. Valeu. Valeu.